Fala pessoal, aqui é o Marcelo Coleoni e esse é o conteúdo 92. Antes de começar, pedido mais do que tradicional, se inscreve, ative as notificações, interaja, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas. Forneça ao provedor de conteúdo algo que ele possa expandir, que possa realmente fazer a diferença para mais e mais pessoas. Muito obrigado, conto com você. Hoje eu quero falar sobre uma coisa bem interessante. Gestão da sabedoria. E eu queria falar isso trazendo uma analogia com o trabalho. O trabalho que a gente tem hoje é algo parece que penaliza, que é ruim. Olha, seu filho ou sua filha pergunta: papai, vamos brincar hoje? Não, papai tem que trabalhar. E esse fato de falar eu tenho que trabalhar parece um peso negativo, parece uma coisa ruim. Para muitas pessoas de fato, ainda pelo pensamento que veio da origem. E falar em origem, eu fiz uma pesquisa no Google sobre trabalho em latim. E se você entrar no Google e colocar trabalho em latim, vai aparecer sim. O trabalho vem do latim tripalium, termo utilizado para designar instrumento de tortura, ou mais precisamente, instrumento feito de 3 paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de ponta de ferro, nos quais agricultores batiam o trigo, as espigas de milho, o linho, para rasgá-lo e esfiapá-los. Essa é a origem da palavra em latim trabalho. Mas se você procurar no dicionário, trabalho tem duas definições. A primeira, conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. E a segunda, atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Bom, independente do que, a gente tem hoje regras, convicções, legislações que nos remetem a esse passado. Por exemplo, por que é que eu preciso controlar exatamente o tempo de cada trabalhador? Sendo que se ele atrasar 1 minuto, 10 minutos, eu vou penalizá-lo e descontar os 10 minutos. Então eu estou pagando exatamente o tempo dele. Mas eu não estou pagando o resultado que ele gera. É muito mais interessante, muito mais vantajoso você cobrar ou negociar ou ter a maturidade de cobrar resultados do que cobrar o tempo que ele fica dentro da sua organização. Quem me garante que aquele tempo é o melhor tempo possível? Quando eu faço esse tipo de exigência, eu estou querendo pagar o tempo dele. Então, se ele chegou e ficou às 8 horas, beleza, está bem pago. Será? Será que a pessoa realmente produz? A partir do instante que ela entra na tua organização, ela já começa a produzir e só para no segundo final onde ela vai bater o seu cartão de ponto. Convenhamos, não vai acontecer isso, de hipótese alguma. Agora, como fazer isso através de resultados? Como eu coloco responsabilidade nas pessoas e cobro e oriento, e meu objetivo, meu foco é que essa pessoa consiga produzir da melhor maneira possível para atingir o resultado que ela se propõe a fazer, o que a empresa precisa, e não ficar cobrando minutos, horas, segundos. Essa questão, essa mentalidade que a gente tem de trabalho é coisa ruim, eu acho que precisaria mudar um pouco. O trabalho pode ser ruim, mas se você está nele, é porque você precisa, é porque você quer. Muitas vezes falam, não, mas eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar a família. Lógico que tem. Mas é uma escolha sua estar lá. Não é uma escolha da empresa. Não é uma escolha de ninguém. Então, o quanto isso realmente faz sentido para você. E o quanto isso é sustentável ao longo do tempo, que é o mais importante. Se eu não me adapto a uma organização e eu só fico mudando de emprego, como é que novos contratantes vão me ver? Como é que eles vão perceber isso? Outra coisa interessante, a gente acha que a nossa legislação, acha que precisa defender em extremo grau de necessidade os trabalhadores. Eu não discordo disso. Só que só vê um lado. O lado do empresário é, às vezes, penalizado por uma coisa que talvez não seja
uma realidade dele. Como fazer essas pessoas realmente interagirem e fazer com que a parte colaborativa exerça nas duas pontas? Parece uma guerra. Eu sou funcionário, ele é o patrão. Então, se ele é o patrão, ele é culpado, por natureza. Nós temos esse conceito. Nós, brasileiros, principalmente, temos esse conceito. E eu acho ruim isso. Eu acho que todos estão ali por um determinado objetivo. Tá bom, quem investiu mais, quem realmente paga os seus impostos, quem tem os seus riscos muito mais elevados do que o trabalhador, tá lá e merece ser remunerado por isso. É um esforço e recompensa dele. Eu não reclamo para isso. Muito pelo contrário, eu valorizo isso. Graças a muitos empresários que tem hoje, a gente tem muitas pessoas colocadas no mercado de trabalho, podendo trazer renda para suas famílias. Agora, quando você repara pessoas que se dedicam um pouco mais, 1% a mais, dentro das organizações e fazem a diferença, essas pessoas realmente elas são olhadas com outros olhos. Poxa, aquele é um puxa-saco. Aquele cara não sei não, hein? Ele começa a aparecer com o carro no lado, de onde vem esse dinheiro? Vem uma série de dúvidas. E não valorizam o mérito das pessoas de se esforçarem. Eu já comentei em conteúdos anteriores, no ambiente profissional, parece que a gente quer ganhar na Mega Sena sem apostar. É isso que a maioria das pessoas querem. Eu quero ganhar mais dinheiro, mas sem trabalhar. É mais fácil. Eu acho que é mais fácil. E tudo que é preciso para o trabalho vira um processo de escravidão. Tanto é que a nossa legislação é assim. É muito paternalista, demais. Em alguns aspectos ela é importante, mas em outros é um exagero, no meu ponto de vista. Se as pessoas vão tirar férias, não vão tirar férias. Se a pessoa precisa estar no trabalho para produzir, que hoje a pandemia já mostrou para a gente que isso não é uma verdade absoluta, que eu posso trabalhar remotamente e fazer os meus objetivos, atingir as minhas metas e os meus resultados de forma diferente, isso acontece já. Então, por que eu preciso estar 8 horas da manhã, enfrentar um trânsito, 5, 6 ônibus, depende do tipo de locomoção que você tem, para chegar lá no horário, para não ser penalizado? E aí tem muitas variáveis que não estão na minha mão, né? O trânsito, um monte de coisa, acidentes, um monte de coisa em cidades grandes, para poder trabalhar. E aí eu durmo pouco, faço um monte de coisa. Faz sentido isso? Realmente a gente está fazendo uma gestão de sabedoria? Realmente, se a pessoa ficasse em casa, trabalhando de casa, acordasse um pouco mais descansada, com a cabeça mais tranquila, sem ter esse gasto desnecessário de locomoção, esse estresse desnecessário fala, poxa, será que eu vou conseguir, não vou conseguir? Enfrentar ônibus lotado, um monte de coisa. É preciso isso de fato? Em alguns aspectos eu acredito porque a pessoa precisa produzir, tem que fazer o processo, mas em alguns não. Em alguns não. Independente do que? Independente do que? As pessoas precisam entender que trabalho é algo que eu vou passar boa parte da minha vida e é uma construção, é uma evolução. Se eu não me preocupar com o que eu faço hoje, amanhã eu serei penalizado. Não estou dizendo que você tem que fazer tudo do bom e do melhor. Não, mas tem que fazer algo que realmente faça sentido para você. Que realmente valorize o que você é. Que realmente traga para você um benefício. Uma qualidade de vida, uma recompensa. E algo que realmente você faça com prazer. Não com uma força de vontade. Parece um tipo de escravidão. E a nossa legislação, ela está voltada nisso. Eu acho que a gente precisa entender meios e mecanismos diferentes de fazer essa relação mais harmônica entre as duas partes. Parece que é um processo de exaurir forças das pessoas em benefício só de uma parte. Pode ser que tenha gestores que tenham isso? Com certeza tem. Com certeza tem. Mas vamos pensar com sabedoria dos dois lados. Se eu sou um gestor e pego pessoas somente para exauri-las,
é um problema. Eu sei que eu vou ter rotatividade, eu vou ter que ter um gasto de treinamento muito grande e preparação para as pessoas para elas poderem, para manter a minha empresa rodando. E se eu sou do outro lado, se eu estou num lugar onde eu acho que o meu esforço e a minha recompensa não estão equilibrados, é uma questão de tempo. Aí sim, o racional, a sabedoria de mudar, de buscar algo melhor para você faz sentido. O que não faz sentido para mim é buscar algo melhor apenas olhando uma parte do processo. Quantas pessoas trocam 6 por meia dúzia? Quantas? Quantas pessoas olham para o seu gestor e falam, ou tem alguma pessoa que não tem um relacionamento muito bom na empresa, é mais fácil fugir do problema, sair e mudar. Como se a empresa onde ele fosse ser recolocado fosse muito melhor e não tivesse esse tipo de problema, que é impossível. Convenhamos, não existe. Mundo de Alice não existe. O que eu quero trazer para você é que a gente precisa pensar um pouco com mais sabedoria. Às vezes a gente desgasta uma relação colaborador e líder por questões tão pequenas que não fazem o menor sentido. Não fazem o menor sentido. Você cobrar, eu vou treinar uma pessoa, por que eu vou gastar tudo isso naquela pessoa para produzir para mim? Porque é para você, meu amigo. Porque é para sua empresa. Mas depois ela sai. Tudo bem. Já tem uma frases na internet que diz: é melhor você ter uma pessoa treinada que vai embora que uma não treinada que fica na sua organização, fica na sua empresa. Então, é um investimento, é um risco, é uma relação de parceria. Hoje, em média, pelas pesquisas que eu andei consultando, as pessoas ficam de 4 anos e meio em cada posto de trabalho. Em média. Eu acho que esse número já está menor. E aí a gente começa a fazer o seguinte. Eu vou trazer outra questão importante. Você olha para as pessoas, como eu, já de mais de idade, passando os 50, que o mercado de trabalho fica mais restrito. Ora, se as pessoas ficam 4 anos e meio num posto de trabalho, não tem essa permanência mais tão duradoura como tinha de se aposentar, entrar numa empresa e se aposentar nela, por que eu não contrato gente com mais experiência? É por questão de custo? O custo, tudo bem, custo-benefício está correlacionado. A pessoa sabe mais, tem mais experiência, pode contribuir mais naquele momento, em alguns aspectos, e recebe mais, pela sua experiência, pela sua sabedoria. Mas isso não acontece. E eu fiz um teste. Eu comecei, há uns 2 meses atrás, eu comecei a aplicar para várias empresas, vários empregos. Muitos. Mas eu comecei a colocar vários. Não fui chamado para nenhum. E aí eu pergunto, a grande questão, né, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho um amigo meu que foi para lá recentemente, e ele falou que ele vai ser gestor de uma grande área lá, e não pode fazer determinadas perguntas para as pessoas, porque isso gera um problema de discriminação. Não pode perguntar a idade, não pode perguntar um monte de coisa. E aí quando você olha para as pessoas fisicamente, você vai contratá-la somente pela parte física ou o conjunto do processo? Ou pela sua experiência? Quem conhece Ricardo Semler, eu recomendo ele, é um cara que tem uma visão diferenciada, e boa parte do que eu estou falando aqui vem de encontro com o que ele acredita, eu pelo menos olhando e assistindo os seus conteúdos. Ele fala sobre isso. Assista o Ricardo Semler no YouTube. Ele faz uma palestra no TED. Eu acho que está em inglês. Não sei se tem tradução em português ou legenda em português, mas o último que eu assisti era em inglês, com legenda em inglês. Que ele fala muito sobre isso. Tem uma visão diferenciada de como é o negócio, o mercado de trabalho. Eu acho que vale a pena a gente pensar de outra forma. A relação das pessoas, parceria, colaborador e líder, tem um tempo limitado. Ela tem início, meio e fim. Ela não é para sempre. A gente às vezes fica insistindo e quer que ela fique para sempre, dando benefícios para atrair as pessoas, mas os resultados não aparecem.
Quanto mais eu olho para a relação entre as pessoas de forma madura e entendo que o resultado é o mais importante do que garantir que cada segundo a pessoa esteja à sua disposição, isso vai fazer a diferença na sua empresa. Eu tenho certeza. Esse tipo de conteúdo é para causar reflexões sobre como a gente atua profissionalmente. Não existe escravidão, já foi há muito tempo atrás. Não é isso que eu estou falando. Todos nós somos de fato diferentes. Cabe a gente explorar o potencial e habilidade de cada um. E a gente não faz isso. A gente quer padronizar através de regras trabalhistas, a gente quer padronizar através de treinamentos únicos para todo mundo. Não que isso não seja importante, ele é importante. Formação de faculdade, um monte de coisa. Mas eu tenho que tratar as pessoas de forma individualizada, para garantir o seu máximo potencial. Beleza? Espero que tenha causado reflexões importantes para você e que te ajude em um modelo de gestão mais harmônico, mais harmonioso entre as pessoas. É isso que eu acredito e acho que esse modelo de gestão que a gente fala hoje, de alinhamento, autonomia e responsabilidade, tem muito a ver com isso. E não comando e controle, onde eu tenho que controlar todo mundo como se fossem marionetes. Muito obrigado, não esqueça de compartilhar, interagir com o conteúdo, me ajude a divulgar esse tipo de conteúdo para mais pessoas e a gente se encontra no conteúdo 93. Muito obrigado.